Migrar para os Estados Unidos ou mesmo manter negócios fora do Brasil pode ser mais fácil do que se imagina, mas para isso que seja um processo bem fácil e também sem dor de cabeça, é preciso buscar profissionais capacitados que possam ajudar. Sobre o assunto, eu converso agora com o Leonardo Freitas, da Heyman Woodward. Muito obrigado pela participação aqui no Empresários de Sucesso. De que maneira a empresa atua? Desde 96, né? Exato. Nós somos uma empresa de mobilidade global, estamos estabelecidos, primeiramente nós estabelecemos na Inglaterra e expandimos o mercado. Hoje em dia somos sediados também nos Estados Unidos. Temos uma grande facilidade de fazer a mobilidade global para pessoas físicas e jurídicas que querem expandir seus negócios. Temos uma proximidade muito latente com o governo americano, onde eu trabalhei durante 15 anos. Então, nós fazemos parte de um grupo chamado Select USA, que é do Departamento de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, em que promove investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos. E, em contrapartida desse crescimento de investimentos diretos nos Estados Unidos, obviamente, o movimento imigratório, em paralelo a isso, começa a crescer. Por exemplo, hoje temos profissionais liberais que fazem o movimento migratório com muita facilidade, médicos, dentistas, engenheiros, fisioterapeutas. Existe uma escassez muito grande desses profissionais, de vários profissionais, na verdade, nos Estados Unidos, inclusive até pilotos de avião, né? Então, as pessoas que hoje estão fazendo esse movimento imigratório são geralmente pessoas muito mais qualificadas do que outrora. Que pode parecer algo muito difícil, né? Mas existe um processo muito certo para fazer isso, né? Existe. As pessoas têm um mito muito grande com relação aos Estados Unidos, não sabem fazer uma comparação real do que é uma imigração ilegal para os Estados Unidos, onde a pessoa atravessa a fronteira, o que na verdade é um crime, tá? Atravessa a fronteira sem inspeção, e está cometendo um crime, que é passível de reclusão e multas, etc. A reincidência desse crime passa a ser cada vez mais pesado e a pessoa pode ser banida dos Estados Unidos de forma indefinida. Então, confundem esse tipo de imigração, de refúgio, asilo, inclusive, com a imigração qualificada, que a gente chama. A imigração qualificada é quando a pessoa tem um grau acadêmico avançado ou uma experiência profissional de entre 5 e 10 anos, ou uma pessoa que desponta na sua área, um atleta, uma pessoa do meio artístico, ou uma pessoa até dos mundos de negócio, que se desponta um pouquinho mais acima da média habitual e que tenha uma condição de fazer uma imigração por si só, sem ter um empregador chamante, que existe essa possibilidade, né, Dor? Mas agora que você vê essa atuação do governo Trump nos Estados Unidos, você acha que ficou mais fácil, não tem diferença nenhuma? Independente de quem está sentado na Casa Branca, até por experiência própria, não existe uma influência muito grande na questão dos imigrantes qualificados, tá? Então, esse histórico que os Estados Unidos têm de estar aberto para negócio, inclusive o lema do Select USA We are open for business. Então, estamos abertos para negócios. Então, os Estados Unidos sistematicamente sempre esteve e sempre estará aberto para fazer negócio e para imigrantes qualificados. Hoje em dia, por exemplo, pessoas que são por exemplo, fisioterapeutas. Existe uma escassez enorme de fisioterapeutas nos Estados Unidos. Existe, inclusive, um green card específico para fisioterapeutas e enfermeiros. E quanto tempo demora um green card, tendo tudo direitinho? Mais ou menos um ano. Pessoas qualificadas, você conta, mas as pessoas que não chegaram a esse ponto ainda, é mais difícil de conseguir ou não? Com empregador chamante, não. E existe uma plétora de empregos em aberto nos Estados Unidos, até pelo menos no próprio site de Bureau de Estatística Laboral dos Estados Unidos, no BLS, existe uma multitude de empregos que estão com escassez de profissionais que estão lá deficitários e é preciso essas pessoas se propuserem a fazer esse movimento imigratório para poder estar atendendo a necessidade do empregador americano. Qual é o tipo de profissional que procura isso? A maioria dos profissionais que procuram são as pessoas que estão buscando uma melhoria de vida, de qualidade de vida, não só para si próprio, mas para sua família, seus filhos. Eu vejo muitos clientes que nos procuram, a primeira coisa que impressiona muito eles estão nos Estados Unidos é a questão do andar de carro com o vidro abaixado. Então isso é uma coisa que para algumas pessoas é uma besteira, uma coisa ínfima, mas muito significativa para aquela pessoa, para aquele menino, aquela menina que nunca no seu país andou com um carro com o vidro abaixado e de repente você vê o carro abaixando e você vê aquele vento no seu rosto.
Eu vi crianças já tomando esse susto já, é uma coisa que impressiona quando acontece. Então, é uma realidade diferente, deixar o seu carro com a porta aberta, com a chave na ignição, e não ter essa preocupação, é uma outra realidade que realmente é bem diferenciada. Faz uma diferença. Mas assim, em termos profissionais, geralmente a pessoa que é um profissional qualificado, já tem pelo menos um perfil que eu falei anteriormente, 5 a 10 anos na sua profissão, já está consolidado e está buscando até aumentar o seu nível profissional, almejando novos lugares na sua carreira. E como curiosidade, só para você saber, ele está me contando, existem 187 tipos de vistos americanos, né? É verdade. É muita coisa, né? É muita coisa. Entre as duas categorias principais, imigrante e não imigrante. Nas categorias imigrante, você tem, obviamente, todas as pessoas que são imigrantes permanentes nos Estados Unidos têm direito a residir nos Estados Unidos de forma indefinida, inclusive até os cônjuges e os filhos, né? E o que acontece na categoria de não imigrante são vistos temporários, tem, obviamente, um tempo finito, e algumas dessas categorias permitem trabalho, permitem estudo, depende muito do qual é o intuito que você vai fazer nos Estados Unidos. Tudo é questão do intuito. Bom, tem Estados Unidos, mas atuação praticamente no mundo todo, né? Ásia, Europa, Oriente Médio e Hong Kong também agora. E América Latina, né? América Latina. Nós temos escritório em Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, e na Ásia nós temos em Hong Kong, Xangai e Singapura. Então, pessoa física quer melhorar a qualidade de vida, quer trabalhar fora, ou empresa quer atuar, abrir mais os horizontes, como que deve fazer para começar o primeiro passo? O primeiro passo tem que fazer um estudo de viabilidade. Se é uma pessoa jurídica, tem que fazer um estudo de viabilidade do negócio naquele país. Tem toda uma adaptabilidade. Nós temos aí uma plétora de exemplos de empresas brasileiras que fizeram um movimento de expatriação, de globalização e não adaptaram, seja o seu menu de serviços ou o seu menu de comida, que não se adaptou ao paladar ou ao mercado que estavam querendo exportar os seus serviços e produtos. Isso acontece muito. Esse tipo de falha de não pesquisar o mercado onde você está adentrando é um problema que existe muito. Então, a pesquisa de mercado e adequação do que você vai fazer para o público que você está buscando, o seu público-alvo, é fundamental. Então, depois disso, obviamente, o segundo movimento é descobrir qual é o visto mais adequado para você poder acompanhar esse movimento de internacionalização da sua empresa ou o seu próprio. E para tudo isso tem assessoria. Para tudo isso tem assessoria, com certeza. E a terceira coisa que rola em paralelo é a questão da adequação tributária. O Brasil tem umas leis tributárias bastante complexas e diferenciadas do que acontece em muitos países do mundo. E isso tem que ser adequado de uma forma em que você não tenha que se livrar, se despir dos seus investimentos aqui no Brasil, da sua renda. Então, existe uma adequação tributária que é pertinente e que existe um bicho-papão da questão da bitributação com os Estados Unidos, o que não é verdade. Você só é bitributado se você quiser, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Então, existe também o estudo de adequação tributária, que é bem relativo nesse tipo de movimento. Ou seja, procurando pessoas qualificadas, o processo se torna cada vez mais simples, né? É só procurar, entrar no site que aparece aqui no seu vídeo, tem toda a assessoria, né? Toda a assessoria. Desde logística, tributário, fiscal, imigratória. E a gente só não dá conselho de matrimônio, mas o resto a gente conselho bom ou ruim, né? Exatamente. Obrigado por ter aceito o convite. Fica o convite para você voltar mais vezes aqui. Será um prazer, Eduardo. Empresários de sucesso, fica por aqui. Até a próxima.